Olá, meus amados, queridos irmãos. Quero saudar-vos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando a todos uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Helenilson, que debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor Jesus, venho em mais uma noite trazer aos meus irmãos, aos meus ouvintes e amigos, uma reflexão da palavra de Deus, para que possamos encontrar-nos com Deus e viver uma vida debaixo da sua graça e debaixo da sua unção. Entendemos nós, pela palavra de Deus, que precisamos nós entender o verdadeiro exercício da palavra do Senhor, quando diz nascer de novo, ser um novo homem, ser uma nova mulher na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nesta noite quero eu falar a respeito destas coisas para que possamos entender o que precisamos para chamarmos a atenção de Deus e estar alicerçado na palavra do Senhor e ao mesmo tempo está cotado entre aqueles que hão de ser salvos. Quero eu, nesta noite, chamar a atenção dos irmãos, dos ouvintes, para que possamos entender que já não podemos mais viver uma vida de qualquer jeito, uma vida desarraigada, uma vida desconcertada na presença de Deus e acreditando que desta forma alcançaremos o céu. Mas Jesus, ele foi claro dentro da sua palavra, quando em uma oportunidade ele discipulou um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem muito sábio, era um homem muito instruído na letra, Mas ainda não conhecia o mistério de Deus Cristo. E nesta noite, da parte de Deus, eu quero chamar a sua atenção para que você também venha conhecer o ministério de Deus Cristo. E como isso, pastor? Conhecer o mistério de Deus Cristo é abrir mão da nossa vida secular, e viver uma vida debaixo da graça, debaixo da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar-nos aqui no Evangelho de São João, no capítulo de número 3, vai dizer-nos que Jesus instrui a Nicodemos a respeito do nascer de novo. E interessante, irmãos, é que Nicodemos era um homem muito sábio, muito inteligente, dotado de conhecimento, mas o seu conhecimento não passava de coisas terrenas. As espirituais ele não a conhecia. E entre uma delas,
está a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, quando o Senhor, Ele diz que nós precisamos negar a nós mesmos. E se nós não nos negarmos a nós mesmos, de maneira alguma alcançaremos o reino do céu. E no livro de Evangelho segundo escreveu João, esta palavra, nascer de novo. Esta palavra, nascer de novo. E o livro vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe do judeu. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra por onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai nossos testemunhos. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestial? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então Jesus falava estas coisas a Nicodemos, e Nicodemos ficava surpreso com cada coisa que o Senhor falava. Isso porque, naturalmente, o que o Senhor falava a Nicodemos ia contra a sua natureza, que por sua vez o conhecia. Observamos nós que quando o Senhor falava que ele tinha que nascer, a sua natureza entendeu que ele teria que voltar no ventre da mãe e nascer. Quando o Senhor continuava a falar a respeito das coisas espirituais, ele vivendo um condicionamento material, ele não conseguia compreender isso. Mas o Senhor ensinava e continuava instruindo para que ele pudesse entender
que nós precisamos saber fazer a diferença entre a vida material e entre a vida espiritual. Por exemplo, observamos que nos dias atuais, homens e mulheres, às vezes se enganam, desculpa a minha expressão, tá? Mas às vezes se enganam quando, por sua vez, são abençoados financeiramente. Consegue adquirir casas, consegue adquirir carros, consegue adquirir uma vida financeira estável. E quantas as vezes, por conseguir estas coisas, muitos dizem assim: eu estou sendo fortemente abençoado pelo Senhor. Deus já está me abençoando, ou eu estou na presença do Senhor, porque se eu não estivesse na presença do Senhor, Deus não estaria me abençoando com essas coisas, com essas maravilhas. E quantas as vezes alguns ainda se colocam como juiz, a ponto de falar sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, sobre fulano ou Bertano, que não está prosperando, que não está crescendo, talvez porque não está com a vida no altar, talvez porque não está vivendo em santidade, por isso que não está sendo abençoado. Então Jesus falava de Nicodemos a respeito destas coisas, que não é por ter o bem material é que estamos sendo abençoados a ponto de já termos direito no céu. Porque se fosse assim, como alguns pensam e acreditam, que pelo fato de serem abençoados financeiramente, não precisam negar a si mesmo, como eu falei ali no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 29, no capítulo 9, melhor dizendo, e versículo de número 23, que o Senhor dizia assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele estava exatamente falando sobre estas coisas, negar o homem a si próprio, negar o homem a sua natureza, negar o homem os seus bens e seguir a Jesus. Dias desses eu ouvia uma pregação, e nessa pregação o pregador falava algo muito interessante. E ele falava sobre o filho pródigo, e ele narrava de uma forma bem elegante, de uma forma bem sábia. E ele falava de quando alguém louva ao Pai, porque o Pai lhe oferece alguma coisa. Ou quando alguém bendiz o Pai, quando o Pai lhe oferece alguma coisa. Ele foi mais enfático dizendo: alguns estão na casa do Pai porque o Pai lhe oferece algo. Mas alguns estão na casa do Pai porque o Pai está na casa. Talvez pode não fazer diferença para alguns, mas o que o pregador queria dizer que alguns só estavam na casa do Pai porque o Pai proporcionava a ele alguma coisa que lhe traria interesse. Mas alguns estavam na casa do Pai, independente daquilo que o Pai oferecia, mas pela presença do Pai. E assim Jesus instruía Nicodemos a respeito do novo nascimento. Porque se não nascer de novo, vai ouvir falar de Jesus, vai ouvir falar do céu, vai ouvir falar da mansão celestial, mas não poderão entrar na mansão celestial. Só vão poder entrar na mansão celestial aquele e aquela que nascer da água e do Espírito. E para nascer da água e do Espírito precisa abrir mão
das coisas desta vida. Mas, pastor, então eu tenho que pegar o que eu tenho que jogar fora, eu tenho que dar para fulano, para Bertano? Não, não é isso. É que você possua como que não tivesse. Que o seu coração não esteja preso naquilo que você possui. Mas o seu coração esteja preso, ligado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que nós só conseguimos nascer quando negamos a nós mesmos. Só conseguimos nascer de novo na presença do Senhor Jesus quando demos a nossa vida em amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Só nascemos de novo quando mudamos o nosso caráter, quando mudamos o nosso comportamento, como diz a Bíblia, quando adotamos a mente de Cristo, quando vivemos a mente de Cristo. Mas, pastor, é muito difícil viver uma mente de Cristo? Não é difícil se você olhar para a palavra. E se olhar para a palavra, você vai entender o que Jesus falava sobre ter uma nova mente, um novo comportamento, amar, perdoar. É uma das coisas que o Senhor muito falou quando discipulava-os, que devemos amar, que devemos perdoar, que devemos nos entregar e nos colocar no lugar das pessoas para que possamos verdadeiramente negarmos a nós mesmos. Então essa é mais uma reflexão desta noite em nome do Senhor Jesus. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Porque sem a qual jamais veremos a Deus.